Olá, meus amigos, esse é o quarto vídeo da série dedicada às cláusulas especiais da compra e venda. Já falamos da retrovenda, venda sujeita à prova e venda a contento. Todos esses vídeos estão disponíveis no meu canal do YouTube. Nessa gravação eu falarei sobre a cláusula de preempção, também chamada de cláusula de preferência. Pessoal, essa cláusula de preempção, também chamada de cláusula de preferência, quando inserida na compra e venda, ela obriga o comprador a, caso queira vender este bem no futuro e dentro do prazo estipulado no contrato, primeiro oferecê-la ao vendedor. Vamos por partes. Essa cláusula não obriga o comprador a vender, não é isso. Essa cláusula não é eterna, ela tem um prazo de vigência. Então, caso o comprador queira, no futuro, dentro do prazo de vigência dessa cláusula, vender o bem, ele tem que primeiro oferecer ao vendedor antes de oferecer para outras pessoas. Primeira questão a ser esclarecida. Que prazo é esse? Bom, vai depender se o bem é móvel ou imóvel. Se for um bem móvel, essa cláusula pode ter vigência de até 180 dias. O contrato pode estipular prazos menores, sem problema, mas não pode superar 180 dias. Por outro lado, se o bem for um imóvel, essa cláusula de preempção não pode superar o prazo de 2 anos. Bom, o prazo não é somente de vigência da cláusula, mas há também um prazo para que o vendedor tenha que dizer se ele vai querer exercer a preferência ou não. O Código Civil também remete ao contrato, também vai autorizar que as partes disponham como elas quiserem sobre esse prazo, mas também vai definir um limite. Segundo o Código Civil, este prazo vai ser, relembrando, é o prazo que o vendedor tem, uma vez avisado de que o comprador está querendo vender, é o prazo que ele tem para responder se ele vai querer exercer a preferência ou não. Porque, afinal de contas, se ele não for querer, ele precisa liberar o comprador para poder oferecer para outras pessoas. O Código, então, vai dizer que se o contrato não estipular esse prazo, no silêncio do contrato, o vendedor tem até 3 dias para manifestar se ele quer recomprar o bem ou não, se ele for móvel, e até 60 dias para dizer se ele vai querer exercer a preferência ou não, se o bem for imóvel. Obviamente, né, meus amigos, o comprador, que depois, no futuro, dentro do prazo, ele quer vender aquele bem, e tem então que oferecê-lo primeiro para o vendedor, tem que oferecer nas mesmas condições que serão oferecidas a terceiro. Não pode, por exemplo, alguém que comprou um imóvel num contrato que tenha cláusula de preempção, dentro do prazo dessa cláusula resolve vender este imóvel, e aí então ele procura o vendedor e diz, olha, está aqui para você exercer a preferência, eu estou vendendo esse imóvel por R$1 milhão. Aí o vendedor se assusta e fala, não, está muito alto, por R$1 milhão eu não quero. Aí o comprador fala, não, ok, então eu vou oferecer a público agora. Aí vai e publica um anúncio oferecendo esse bem por R$500 mil, por exemplo. Obviamente, as condições oferecidas a público, caso o vendedor não queira exercer a preferência, tem que ser as mesmas condições oferecidas ao vendedor. Não só o valor, mas também condições de pagamento. Não adianta dizer para o vendedor que o imóvel está sendo, ou o imóvel, né, que o bem está sendo revendido agora por determinado preço que tem que ser pago à vista, e depois oferecer a público pelo mesmo valor, mas para pagamento parcelado, por exemplo. Vamos imaginar também que o comprador, num primeiro momento, até respeite essa regra, oferece para o vendedor primeiro, o vendedor não quer, oferece a público nas mesmas condições e ninguém aparece interessado. O comprador, então, entende que ele precisa alterar as condições de oferta, ele precisa diminuir o valor, talvez ele precise melhorar as condições de pagamento. Ele quer, então, mudar a oferta. No meu entendimento, se a cláusula de preempção ainda estiver em vigor, deve o comprador voltar a oferecer o bem para o vendedor. Se ele mudou as condições de pagamento, mudou o preço, se ele mudou as condições da oferta, dentro ainda do prazo de vigência da preempção, ele tem que voltar ao vendedor, renovar a oferta, explicar as mudanças na oferta. Caso o vendedor novamente não queira exercer a preferência,
aí o comprador pode ir a público mais uma vez. Caso a preferência não tenha sido respeitada, ou seja, caso o comprador não tenha oferecido o bem primeiro ao vendedor, ou caso tenha oferecido ao vendedor segundo algumas condições, e depois, diante da recusa dele, tenha oferecido a público em condições mais favoráveis, né, que também é uma forma de não respeitar a preferência, poderá o vendedor exigir perdas e danos. E se o terceiro que veio a comprar este bem em condições diferentes das que foram oferecidas ao vendedor, sabia dessa divergência entre a oferta ao vendedor e a oferta a ele, terceiro, vai responder solidariamente com o comprador por essas perdas e danos. É importante destacar isso porque, geralmente, no direito privado brasileiro, quando se estipula o direito de preferência a alguém, estipula-se o direito deste alguém, deste beneficiário, reivindicar o bem para si, depositando o valor ali equivalente ao pagamento. Contudo, não é o caso, isso não é a consequência para a cláusula de preempção inserida em contratos de compra e venda. Isso vai acontecer, por exemplo, na preferência que o locatário tem de adquirir um imóvel alugado que foi colocado à venda. Na preferência de um sócio, por exemplo, de comprar um bem da sociedade, caso isso esteja previsto no contrato social. Agora, se a preferência derivar desta cláusula que a gente está estudando e ela não for respeitada, não há como o vendedor, segundo o Código Civil, simplesmente exigir o bem para si, depositando o valor. Não, ele terá que exigir do comprador uma indenização por perdas e danos. Por fim, o Código Civil vai nos explicar que o direito de preferência não é transferido a mais ninguém. É exclusivamente daquele vendedor, daquele contrato, e nem mesmo para os seus herdeiros ela é transmitida. Vamos imaginar que a preferência num contrato específico tenha uma vigência de 2 anos. Durante esse prazo, o vendedor beneficiário da preferência venha a falecer, os herdeiros não adquirem esse direito, segundo expressa determinação do Código Civil. Bom, pessoal, eram essas as condições a serem ditas aqui sobre a cláusula de preempção à preferência. Espero que este vídeo tenha sido útil nos seus estudos. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, clique no botão de curtir e não se esqueça de se inscrever no canal.